Olá, tudo bem? Eu sou Éder Marques, fisioterapeuta. Eu estou gravando esse vídeo para que você compreenda como são geradas as principais dores de cabeça. Principalmente aquela dor de cabeça que você faz algum exame, faz algum teste e não encontra algo relacionado. Ou dores de cabeça que você encontra processos degenerativos no pescoço, como hérnias discais, artroses, que pode aí ter uma relação com o seu sintoma. Antes de entrarmos nesse conceito, nós precisamos entender que nós temos duas formas de pensar. Uma é na forma que nós pensamos, que também é pensado, que também não é errado, que é o que? Eu faço um exame para ver se eu tenho alguma alteração estrutural e muitas vezes ali se faz uma cirurgia, entra com um medicamento, tá? Então é feito algum processo de intervenção naquele local. O que eu quero explicar nesse vídeo é mais aquele processo antes de eu ter um processo degenerativo que está causando aquele processo degenerativo, que são as disfunções, as alterações de mobilidade que não saem no exame de imagem e que você consegue tratar essas disfunções com técnicas. Você pode fazer técnicas em você mesmo ou pode estar aí procurando um profissional para isso. Nós precisamos entender o porquê adoecemos. Você já se fez essa pergunta? Por que eu fico doente? Então, vamos pensar assim, ó. O nosso organismo, ele tem a capacidade de se equilibrar, de manter o equilíbrio, de manter a saúde. Ele sempre está em busca da saúde. Às vezes nós ficamos doentes e o nosso corpo, ele consegue se organizar sem que haja alguma intervenção. Lógico, em alguns casos tem que se haver uma intervenção por fatores de risco, mas em muitos casos o nosso organismo consegue se equilibrar. Então isso me mostra que meu organismo ele sempre está em busca da saúde. Só que às vezes acontece o quê? Acontece vários desequilíbrios no organismo, que você vai estar entendendo um pouco mais adiante no vídeo. E esses desequilíbrios do organismo, eles fazem com que gere a doença. Então vamos entender por que adoecemos. Para me compreender por que eu adoeço, eu tenho que seguir um conceito filosófico, assim fica mais fácil de compreender, que é o conceito da osteopatia. Na osteopatia, nós acreditamos que o corpo produz suas próprias substâncias curativas. Ele é a farmácia, ele possui a sua farmácia para que se organize. Então, há casos aí, como eu disse, o nosso corpo ele tem essa capacidade de se autocurar. A saúde depende da integridade da estrutura. A estrutura viciosa é causa fundamental da doença. O que seria estrutura, primeiro? Nós temos que entender o que seria estrutura. Estrutura pode ser um órgão, pode ser um músculo, pode ser vértebras da coluna, pode ser qualquer parte do corpo seria uma estrutura. Um joelho, por exemplo, uma estrutura. Então, a saúde depende da integridade da estrutura. Se eu tenho uma estrutura íntegra, lógico que ela vai estar saudável. Por exemplo, um joelho que não tem artrose, ele é um joelho saudável. Ele tem uma integridade, tá? A estrutura viciosa é causa fundamental da doença. Como que eu posso compreender a estrutura viciosa? Eu vou usar como exemplo a respiração, para ficar fácil para você fazer junto comigo. Vamos fazer da seguinte forma. Você vai ficar numa postura alinhada, reto, e vai inspirar e expirar, e vai sentir como que está essas tensões no organismo. Vamos fazer lá? Olha lá. Inspira, pode observar em mim. Olha lá, inspira e expira.
Perceba como é fácil respirar, como o meu tórax permite o movimento. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar minha cabeça mais anteriormente e vou curvar meu tórax. Eu vou ficar dessa seguinte postura e vou inspirar e expirar. Faça isso você também. Sinta como estão as tensões. Faça comparação com a postura correta e a postura inadequada. Então, se eu tiver uma estrutura viciosa, eu vou comprometer a capacidade funcional. Por exemplo, esse paciente que está com o tórax em flexão, que está com o tórax fletido e a cabeça anterior, ele vai dificultar a expansão dos pulmões, tá? Vai dificultar a oxigenação, tá? E, consequentemente, ele vai poder vir aí a não oxigenar regiões do corpo corretamente, tá bom? O que isso é importante, Ellen? Se eu colocar esse paciente com alteração estrutural para fazer uma atividade física, por exemplo, ele vai correr na sua cidade, e ele está lá, e ele precisa de uma maior capacidade pulmonar, e ele não consegue respirar adequadamente, ele vai gastar mais energia, tá? Ele vai utilizar mais da musculatura acessória para fazer sua atividade. Então ele pode vir a ter tensões no pescoço que podem vir a gerar tanto dores no pescoço quanto dores de cabeça por causa das relações anatômicas. Então, essa pessoa ela tem que fazer um trabalho da sua postura, ela tem que manter uma postura mais alinhada. Se possível, procurar um profissional que possa ajudar ela. A mesma forma vale para o trabalho. Se eu estou numa postura inadequada, eu sento errado na minha cadeira e eu fico lá no meu computador assim, isso vai dificultar a minha respiração, vai fazer com que eu utilize mais a musculatura acessória e eu também posso exigir mais dessa musculatura acessória. E alguns músculos do pescoço, eles se relacionam, eles geram dores e feridas na região do crânio. Então, uma alteração de mobilidade do tórax, por exemplo, pode gerar um sintoma cervical, um sintoma de dor de cabeça. Da mesma forma que isso pode ocorrer com o pescoço, pode gerar várias relações em todo o organismo. Então, assim, eu pego ali, as mudanças no meio ambiente interno e externo são causadores de doença. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa pessoa que está com alteração do meio ambiente interno, ele está com alteração postural, e eu coloquei ele correr no meio ambiente externo. A soma desses dois fatores pode vir a fazer com que esse paciente tenha sintoma. Unidade do corpo. Não tem como separar o corpo em partes. Você viu a importância do tórax em relação ao pescoço? Eu vou te dar mais um exemplo para você. Eu vou usar o tórax novamente para você ver a relação, tá? Eu vou pegar e vou erguer meu braço. Eu ergui meu braço para cima. Faça junto comigo. Sinta as pressões no seu ombro. Sinta como que estão essas tensões. Agora abaixa o braço. Agora você vai fazer igual antes, aquela postura errada. Fica torto, olha para frente. Agora ergue o braço. Sinta as pressões que estão no ombro. Essas pressões aumentam. Então imagine uma professora, uma pessoa que trabalha no seu dia a dia e tem que escrever no quadro. Daí o que acontece? Eu vou lá, faço um diagnóstico, encontro, por exemplo, uma tendinite no ombro, uma bursite, e essa professora ela não pode mais escrever no quadro. Mas o que acontece? Eu estou olhando para o ombro, eu estou olhando para o local da dor. Eu estou esquecendo da unidade corporal. Eu deveria olhar para o tórax daquele paciente. Eu deveria olhar
todas as suas estruturas corporais, para que sim ele venha a diminuir esse sintoma, proporcionar um ambiente adequado para a cura desse paciente. Obrigado, eu espero que o vídeo tenha tirado muitas dúvidas suas sobre a formação da doença e em breve eu estarei enviando mais um vídeo sobre dor de cabeça.